Alô pessoal, vamos para o resumo da semana de 7 a 8, quer dizer, 8 a 14 de fevereiro de 2021, do Diário dos Beatles. O primeiro post é: o susto de uma bomba atrasou o show dos Beatles em Dallas, em 1964. Os Beatles experimentaram uma grande quantidade de eventos inesperados ao longo de sua carreira, né, em vários lugares durante que acontecia. Então, na turnê de 66, então, foi maior ainda. Não é à toa que eles ficaram de saco cheio. E uma delas, em 64, durante a primeira turnê americana, eles tiveram um problema, uma ameaça de bomba. Em 18 de setembro de 1964, não foi diferente, pois John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr chegaram ao Dallas Memorial Auditorium. Mas a verdadeira história começa logo depois, quando a banda se dirigia para o palco do auditório. O palco em si era 3 vezes maior do que a altura normal para os shows padrão dos Beatles, dando a eles uma bela visão dos 10 mil fãs que vieram vê-los. Mas, de acordo com o site The Beatles Bible, uma ameaça de bomba por telefone atrasou o início do show. Algumas fontes afirmam que a ameaça de bomba foi colocada no avião particular dos Beatles, enquanto outras apontavam para o próprio local. Embora os detalhes não sejam claros nesse sentido, todo o local foi revisado sem achar bombas e aparente nenhuma ameaça. E uma reviravolta inesperada na história: enquanto o local estava sendo revistado pela suposta bomba, vários fãs foram encontrados escondidos sobre o palco e nos banheiros da banda, tentando passar algum tempo com os Beatles, né? Por causa do atraso dos shows, tocaram 30 minutos, no tempo normal, no auditório em Dallas. E assim foi, né, durante 64. 64 tem várias coisas, né? Em Seattle, então, nenhum hotel queria aceitar eles, porque imagina né, pandemônio que seria, os fãs na porta do hotel. Então não foi fácil para os Beatles achar um hotel para ficar em Seattle. E essa loucura nas turnês só foi piorando, até 66, né? Outro post foi da semana, dia 9 de fevereiro de 64, para comemorar a famosa data da primeira apresentação dos Beatles no Ed Sullivan, que aquilo mudou totalmente, né? Tudo que se imagina. Ali começou a invasão dos Beatles na América e assim rolou nos anos 60. Então, poxa, é a primeira apresentação ao vivo muito influente dos Beatles no Ed Sullivan. Os Beatles se apresentaram ao vivo no Ed Sullivan em 9 de fevereiro de 64, onde tocaram uma coleção de música para o público dos Estados Unidos, pela primeira vez. Um evento que Paul McCartney chamou de muito influente. Em 1964, os Beatles eram uma das bandas mais populares do planeta. Eles alcançaram o primeiro lugar com uma coleção de singles memoráveis, incluindo I Want to Hold Your Hand, From Me to You e Love Me Do. A próxima missão dos Fab Four era a América, para promover seu trabalho em vários programas de rádio e TV. Nesse dia 9 de fevereiro de 64, os Beatles deram sua primeira apresentação ao vivo no Ed Sullivan Show. Paul McCartney falou: ainda é considerado um dos maiores públicos de todos os tempos dos Estados Unidos. Foi muito importante, viemos do nada com o cabelo engraçado, parecendo marionete ou algo assim. Isso foi muita influência. Eu acho que foi realmente uma das grandes coisas que nos quebrou, penteado mais do que a música originalmente. Vale lembrar que essa apresentação dos Beatles no Sul foi vista por 73 milhões de pessoas. Não houve ocorrência nenhuma policial, nada. George Harrison até comentou que até os bandidos ficaram quietos para assistir. Foi um tremendo sucesso essa apresentação no Ed Sullivan. E o mais interessante, como é que Ed Sullivan conheceu os Beatles. Ele, por acaso, estava em Londres,
Aí ele viu no aeroporto assim, um pandemônio, né? O jovem todo lá berrando, gritando. Aí ele perguntou: que diabo é isso daí? Aí uma pessoa falou: são os Beatles aí que estão chegando, as jovens e tal. Eu falei: Beatles? Quem são os Beatles? Aí depois que ele descobriu quem eram os Beatles, que era uma banda, e o pandemônio que estava trazendo, a Ed Sullivan logo falou: eu tenho que trazer eles para lá, para meu programa de TV. Assinou um contrato para 3 apresentações, né? Lembrando que os Beatles eles queriam se apresentar na América, mas somente quando tivessem um single número 1. Para ver o motivo, né? Já que o Cliff Richard, o artista anterior dos Beatles, tentou na América e frustrou, né? E os Beatles se apresentaram e foi um sucesso, e assim foi. E no mesmo dia, 9 de fevereiro, há 60 anos, os Beatles fizeram o primeiro show no Cavern Club, que foi no dia 9 de fevereiro de 1961. Na época, o grupo, que contava com John Lennon, Paul McCartney, George Harrison na guitarra, Studs Cliff no baixo e Peter Best na bateria, havia acabado de voltar de se apresentar por vários meses em clubes de Hamburgo, Alemanha. A apresentação de estreia no Cavern Club com os Beatles aconteceu na hora do almoço, a partir das 13 horas até as 14, e a banda recebeu 5 libras, cerca de $14 na época, e o equivalente a hoje a $125. De acordo com um post na página oficial de Lennon no Facebook, o grupo tocou no local um total de 292 vezes entre aquele primeiro show, 9 de fevereiro de 1961, e seu show final lá em 3 de agosto de 1963. A George Harrison falou sobre esse acontecimento. Nós provavelmente amamos o Cavern Club mais do que qualquer coisa, foi fantástico. Nunca perdemos nossa identificação com o público, o tempo todo, nunca ensaiamos nada, não como os outros grupos que continuaram copiando Shadows. Estávamos tocando para nossos fãs, que eram como nós. Eles vinham na hora do almoço para nos ouvir e trazer seus sanduíches para comer em vez de almoçar. Faríamos os mesmos, almoçando enquanto tocávamos. O público sentou-se lá e comeu enquanto estávamos lá, e comíamos enquanto tocávamos. Nós gostamos de tudo e eles também. Foi apenas espontâneo, tudo simplesmente aconteceu. Já a Louise Harrison, a irmã do George, já fala uma outra coisa. Foi realmente um lixo, não havia nenhum ar. O Cavern Club era muito quente, muito quente. John gritava coisas para o público, todos fizeram, e eles diriam para eles calarem a boca, mas George nunca costumava dizer nada ao sorrir. Eu costumava perguntar a ele por que ele não o fazia, ele parecia tão sério. As meninas estavam sempre me perguntando por que o George era tão sério ao tocar. George respondeu: eu sou o guitarrista principal. Se os outros cometerem erros por diversão, ninguém percebe, mas eu não posso cometer erros. Lá na página tem as fotos, né, e tem mais informações dos 60 anos no Cavern Club. Foi muito importante, né, para os Beatles, para Liverpool, especialmente o Cavern Club, que era um bar que só tinha apresentações de jazz e tal. Então os Beatles romperam isso. George Harrison relembra o medo de morrer durante uma viagem de avião. Mais uma coisa da turnê de 64. Os Beatles têm tanta história das turnês que eles fizeram, 1964, 65, 66. Eu teria que criar um outro blog, entende? Porque é coisa pra caramba. Só para vocês terem ideia por que os Beatles fizeram um certo número de shows e em 66 decidiram parar, porque era uma loucura. Eles mesmos chegaram a um ponto que não aguentavam mais. Pois bem,
durante uma jornada onde o George Harrison, temendo por sua vida, eles voaram de Dallas para Eton, Mississippi, essa viagem de avião, né? Em 1964, os Beatles trabalhavam duro, viajando pelo país 8 dias por semana, como eles sempre falavam. Ao longo de suas várias turnês, a banda foi forçada a conseguir carros, ônibus, aviões ao redor do mundo para acompanhar sua agenda de turnês em constante evolução. O repórter na época, Larry Kane, que acompanhou, me lembro dele falar numa entrevista: eu não sei como é que os Beatles aguentavam. Eu, que acompanhei os Beatles como repórter, já estava cansado. Eu não sei como é que eles aguentavam. Setembro de 1964, viu a banda entrar em Dallas, Texas, onde a multidão estava inquieta e animada. Em um raro dia de descanso para os Fab4, a banda decidiu ir para um rancho em Eton, Mississippi. O rancho pertencia a Reed Pigman, que também possuía um avião que usaria para transportá-los para o rancho. Porém, de acordo com George Harrison, não foi a mais agradável das viagens. Falando sobre este evento, no Anthology, George Harrison explicou o quão temeroso ele estava por sua vida durante o voo. Voamos de Dallas para um aeroporto intermediário, onde Pigman nos encontrou em um pequeno avião com uma asa no topo. E explicou George, e com um ou talvez 2 motores. E o George começou a lembrar daquele acidente que caiu o avião matando Buddy Holly, Ritchie Valens e o Big Hop, em 1959. Aí ele lembrando, aquele era tão parecido com o Buddy Holly, disse George, isso foi provavelmente o mais perto que chegamos da morte desse tipo de músico. Não quero dizer que quase caiu, porque não caiu, mas o cara tinha um pequeno mapa no joelho com uma luz enquanto estávamos voando. E ele estava dizendo, eu não sei onde estamos, está escuro como breu, e há montanhas ao redor, e ele estava esfregando o para-brisa tentando limpar da névoa. Finalmente ele descobriu onde estávamos e pousamos em um campo com latas em chamas para nos guiar. Isso foi a sensação de voo. Apesar que não foi só isso. Eu me lembro de uma história, eu não lembro qual foi o lugar, mas foi na turnê de 64, eu acho, ou 65, não vou me lembrar, onde os Beatles estavam viajando num avião, um dos motores decidiu parar. Até o John entrou em pânico. O John entrou em pânico, o Larry Kane, que conta essa história, o repórter, ele falou que o pessoal entrou em pânico. Mas conseguiram pousar tranquilamente e tal. Mas a turnê não foi fácil. Essas turnês que eles fizeram de 64, 65, 66 só piorava. Matéria de coisas, entende? E o último post, essa é interessante, eu me lembro vagamente, mas o pessoal na época deve ter ficado muito puto. Eu especialmente. O show da reunião dos Beatles em Nova York, que não aconteceu em 1994. Após a separação dos Beatles, como todo mundo sabe, várias especulações dizendo retorno. Em 79, então, foi, nossa senhora, foi várias. Em 79, dizendo uma volta dos Beatles e tal. Falando da volta. No dia 13 de fevereiro de 1994, o jornal, na Mail on Sunday, do Reino Unido, alimentou mais as especulações com uma reportagem exclusiva, dizendo que a banda estava se preparando para um show na cidade de Nova York. O anúncio dizia, os Beatles estão se reunindo para um show único, que será o maior evento de rock já realizado. Os 3 Beatles sobreviventes vão tocar ao lado dos filhos de John Lennon para um público ao vivo de mais de 1 milhão de pessoas. Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr ganharão 20 milhões de libras cada um por aparecer no palco, no grande gramado do Central Park, em Nova York, ainda este ano. Embora Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr estivessem se dando bem na época, não havia nenhuma palavra oficial entre eles. O secretário de Parques e Recreação da cidade de Nova York, Howard Stern, achou aquela história assim fantasiosa, mas falou,
Central Park tá pronto, qualquer coisa, mas não acredito. O prefeito, na época, né, falou assim, ó, seria ótimo Central Park, é o espírito onde o John vive e tal. Paul McCartney falou, isso é uma mentira descarada. Elliot Mintz, porta-voz da família Lennon, disse que, ó, eu encontrei com o Julian Lennon socialmente ontem à noite e ele não disse nada sobre isso. Apesar de sido planejado, não aconteceu. A única coisa que aconteceu de reunião foi no dia 23 de junho de 1994. No post está lá o vídeo. Paul McCartney e Ringo Starr se encontraram na casa do George Harrison, em Friar Park, onde tocaram algumas músicas e filmaram para o documentário da Beatles Anthology. Ringo falou, era apenas 2 violões e eu nos pincéis. Eles tocaram algumas músicas da época quando eles se conheceram, e esse vídeo está lá na página. Sobre esse assunto, era óbvio, quem conhecia, não tinha como os Beatles, pensando aprende. Há um trato entre os 4. Sem os 4 aceitarem, não acontece nada. Como no John Lennon não está mais, morreu, acabou. Eles mesmo cansaram de falar várias vezes. Sem John Lennon não tem Beatles. Então, ponto. Era óbvio que isso não ia acontecer. Entende? Bem, é isso aí dos posts. Hoje trouxe mais uma informação interessante. Na página oficial da Black Sabbath Band dos Beatles, né? Hoje já saiu o anúncio. O anúncio tá lá um vídeo do Love em 4K e tá dizendo lá o anúncio da caixa de 50 anos do Black Sabbath Band será em 4 de março de 2021 e o lançamento, hoje eles confirmaram, é para 16 de abril de 2021 a caixa, entende? Então tem já essa informação lá super né, agradável, né, que já que era para essa caixa ter saído em 2020, mas não saiu por, né, como vocês viram, né, vários fatores e tal. E para terminar, mais uma curtinha, a razão de George Harrison largar os Beatles. Durante anos, se pensou que a razão da saída de George Harrison durante os ensaios de Get Back e Let It Be do dia 10 de janeiro de 1969 foi uma briga com Paul McCartney. Mas foi só depois de ouvir muitas horas de outtakes nas conversas das sessões e que se descobriu que o verdadeiro motivo que levou George a sair foi porque John Lennon não queria ensaiar I'm in Mine, já que ele não achava uma música boa o suficiente, e porque George se sentia de oco, que falava em nome de John na maior parte do tempo, né? É isso aí. Então, gente, abraço a todos, até a próxima.